1. Jó capítulo 1. Eu quero falar com os irmãos sobre o tema hoje: uma família à prova de fogo, tempestades e morte. Jesus. Vamos lá? Uma família a provas de fogo, tempestades e morte. Pode repetir enquanto você acha aí? Uma família a provas de fogo, tempestade e morte. Abra sua Bíblia, por favor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhas e 3 filhos. Estão comigo? Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs, e comeram e beberam e com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha algum deles pecado contra o Senhor Deus. E assim fazia Jó na presença do Senhor. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavavam e as jumentas passeiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo desceu do céu, caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te esta nova. Que nova era esta? Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que levantou grande vento de um lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Todos juntos. Então se levantou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou Jó, nem atribuiu Deus falta alguma. Eu estou certo que o Espírito de Deus que está aqui, te trouxe aqui nessa noite, vai me usar para trazer uma palavra de renovo, de restauração para o teu casamento, para a tua família. Então, levanta a mão assim, fecha os olhos e diga: Senhor Deus, use também o pastor Eugênio como vaso em tuas mãos. Muda a minha vida, o meu casamento, Senhor, a minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. Uma família à prova de fogo, tempestade e morte. Meus irmãos, vocês prestaram atenção no texto?
Eu queria e quero ser um homem como Jó foi. Você quer? Eu quero ter uma família como a família de Jó. E tomara que nessa noite seja o ardor da tua alma. Este homem aqui, qualquer moça queria casar com um rapaz desse jeito. Olha você ver as características dele. Ele era um homem íntegro, reto, e ele temia a Deus e desviava-se do mal. Porque não significa somente temer a Deus. Todo mundo teme, até o capeta. Mas não desvia. Então, olha as características deste homem. Ele era um homem íntegro, reto. Era um homem irrepreensível nos seus negócios. Temia a Deus e desviava-se do mal. Quem não quer um casamento desse, gente? Então escolha hoje o rapaz, moça. Estamos falando de família, de casamento. Escolha um rapaz com características não físicas. Você não pode ficar olhando o aspecto exterior, a expressão física. Você tem de escolher um homem ou escolher uma mulher pelo caráter dela e dele. Talvez é um gato, talvez é um camarada bonito, uma moça, um avião. Mas não tem as características de Deus na vida dela, na vida dele. Então aqui nós começamos já a tirar algumas lições. Jó era um homem que tinha características tremendas. O caráter deste homem era ilibado, era irrepreensível. Mas olha, continua em frente aqui, diz o seguinte: Jó também era rico, outra característica, outra qualidade de Jó. Jó era rico, diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de bois, e era muito grande o número de pessoas que serviam a Jó. Era um empresário rico, e diz aqui que ele era o maioral, ele era o maior do Oriente. Ele não era um dos maiores, ele era o maior, era rico. Gente de Deus, casar com um rapaz com essas características ainda rico, quem não quer? Então primeiro tem o caráter, depois vem as características financeiras, posição, mas aqui diz que ele tinha algumas características que eram lindas. E aqui diz que ele era o maior do Oriente. Agora vamos começar a entrar no texto. Ainda mais, aqui diz que Jó tinha 7 homens e 3 mulheres. Eram 10 filhos. E filhos bem criados. Filhos bem educados. E como Jó era um homem temente a Deus, eu tenho por mim que Jó cumpriu o que Provérbios 22:6 diz. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho o quê? Porque Jó tinha uma preocupação, irmãos. Jó de vez em quando fazia um culto e falava assim: quem sabe os meus filhos pecaram contra Deus, blasfemaram contra Deus. E ele então reunia e fazia um sacrifício e oferenda a Deus, fazia um culto de adoração a Deus, para pedir perdão a Deus pela vida dos seus filhos. Olha que homem, meus irmãos. Ô irmãos, isso é a palavra de Deus para o meu coração e teu coração. Muitas vezes estamos preocupados apenas com o aspecto físico dos nossos filhos, estético. Estamos preocupados apenas da perspectiva intelectual, de dar boa escola para nossos filhos, de dar uma boa alimentação, tudo está certo. Mas a prioridade é preocupar com a vida espiritual dos nossos filhos. E Jó preocupava. Por isso que uma família à prova de tempestade, de fogo, tempestades e até morte, tem de ser uma família que tem Deus, que tem Jesus como Senhor. Porque se não tiver, quando vier o fogo, quando vier a tempestade, quando vier, meu irmão, a perseguição, quando vierem as perdas e a morte, a família fenece. Acaba tudo. Então Jó era um homem temente a Deus, mas era um homem que praticava os preceitos de Deus. Ele se preocupava com seus filhos. Agora outra coisa, era a maneira como Jó ensinou seus filhos também, não apenas adorar a Deus e servir a Deus, mas era um aspecto também de unidade entre os irmãos. Eles eram 7 homens e 3 mulheres. Quando um fazia aniversário, os outros 9 iam lá. Quando tinha uma festa na casa de um, todos estavam juntos. Eles eram unidos,
Eles preocupavam uns com os outros. O que é que está acontecendo hoje com a família, irmãos? E agora eu quero falar, nós como pais, você, irmão, como sacerdote da casa, nós temos de preocupar exatamente quando começar a acontecer dentro de casa algumas discórdias, algumas brigas dentro de casa. Tem famílias, meus irmãos, até de crentes, e que dizem que são cristãos, que o irmão não conversa com a irmã, o irmão é brigado com o irmão. As meninas dentro de casa, tem casas, meus irmãos, de crentes, que na igreja é um céu, mas na casa é um inferno. Então leia o texto, você vê, eles eram unidos, eles tinham unidade entre eles, era uma família unida, era uma família de Deus, e é por isso que essa família foi uma família que venceu as tempestades, venceu o fogo, venceu as perdas. Ficou só Jó e a sua esposa, mas eles ficaram firmes, não blasfemaram contra Deus. Aconteceu tudo isso, mas Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Deus deu e Deus tomou. Glorificado, bendito seja o nome do Senhor. Quero fazer uma pergunta nessa noite aqui. Talvez vocês de casa estão brigando demais. Eu me lembro lá em casa e nós estabelecemos isso. Melicinha, algum tempo atrás, de vez em quando brigava as duas. E uma Giselda falava assim: aqui em casa não aceitamos isso não. Sabe por quê, irmão? Você aceita seu filhinho de 5 anos, de 6 anos, de 8, de 10, um chutando o outro, um apelidando o outro, um agredindo o outro. Quando você assustar pai e mãe, vai acontecer sangue, é tragédia. Está repreendido, pastor? Não está não. Tudo que a gente planta, a gente vai colhendo. Então, se na tua casa está havendo brigas, e tem de começar de pequenininho. Uma bateu outra, eu fazia assim: vem cá, Mel, pede perdão para ela. Não me fala, pede, senta aqui essas duas, pede perdão para a outra aí. Agora vocês vão pedir perdão para o Pai do Céu. Quando elas pequenininhas. Depois acabou. Porque quando você ensina, meu irmão, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, ele o quê? Não vai desviar dele. Aí pedia perdão a outra, agora vocês vão abraçar, beijar uma outra. E nós não queremos aqui dentro de casa isso, porque, irmãos, onde é casa de Deus, onde Deus reina, não pode haver gritos, não pode haver agressões físicas ou com palavras, porque na nossa casa quem reina é Jesus. E uma família à prova de fogo, tempestade e morte é uma família que atende a esses princípios. Teme a Deus e vive e coloca em prática os preceitos de Deus. Ah, se tiver alguém aqui que me ouve, você, querida, que está de mal do teu irmão, da tua irmã, e diz que é crente, você é crente da boca da onça. Nova criatura. Não, o que dizer de família, meus irmãos? Irmãos, você diz que você é crente, você xinga seu filho de burro, de idiota, de filho. Filho de quê? Você está xingando seu filho, filho de uma o quê? Xingando você mesma. Aí eu vi esse dia, flaguei na rua esses dias, o menino mandando a mãe dele tomar. Aí alguém falou assim: mas ela manda também ele tomar? Eu quero falar com você aqui, viu, filho? Olha, adolescente, jovem, você não levante a voz contra teu pai e contra tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. Respeite teu pai e tua mãe. Lá em casa nunca aceitei. Epa, levanta a voz comigo também não. Por outro lado também a Bíblia aí diz o seguinte: pais, não provoqueis a ira os vossos. Você fica perturbando seu filho, você vai enchendo tua filha, você vai enchendo teu filho, e você vai pirraçando ele, e você vai provocando sua filha. Vai chegar um momento, porque na sala de aula que ela estuda, lá onde ela, com os colegas dele, que ele brinca jogando a peladinha lá, ou lá onde ela está envolvida, ela vê palavrão o tempo todo, vai chegar um momento que ela vai colocar para fora a raiva e falar: mãe, a senhora vai tomar. Aí você quer pegar um porrete e bater nele, já é tarde. A gente deve dar respeito às pessoas. Fui brincar um dia com a pessoa, e a pessoa, que tem gente que não sabe brincar, e esse é um erro que muitas vezes eu e você cometemos. Eu fui brincar com a pessoa depois veio brincar comigo, e aí eu apelei. Aí Giselda falou assim: você não se coloca na sua postura. Verdade?
Então um casamento, meu irmão, a prova de fogo, tempestade e morte. Ainda estou aqui no texto, ainda na introdução, escute, meu irmão. Talvez nessa noite aqui tenha alguém que está brigado com seu irmão, com a tua irmã. Querido, nós temos que aprender de casa a respeitar uns aos outros. Respeite tua mãe, respeite teu pai, honre-os. Meus irmãos, estamos vivendo dias, o apóstolo Paulo fala dessa sociedade que cada vez mais ela se torna uma sociedade onde a depravação aumenta, a iniquidade, onde vimos que os homens são arrogantes, blasfemos. Nós não estamos, irmãos, nós não vivemos neste mundo que jaz do maligno. Nós temos uma linguagem diferente. Nós temos uma postura dentro de casa diferente. A gente tem que aprender a falar um com o outro, por favor, muito obrigado, por gentileza. A gente tem que aprender a agradecer dentro de casa. Fica um empurrando o outro, sentando o pé no outro, apelidando o outro, senta a sandália no outro. E mãe também tem que aprender, minha irmã. Não é para você fazer igual seu pai e sua mãe faziam contigo, não. E igual minha mãe fazia comigo, não. Que pegava o que tinha na mão e jogava. Isso é falta de respeito. Quer disciplinar o filho, chama para conversar. Agora tem pai que vai o que pega, joga. Aí não respeita. Então essa família aqui é uma família exemplo. Uma família que tinha de tudo. E enfrentou os problemas que veio sobre ela. Fala comigo, uma família, a prova de fogo, tempestade e morte. Vamos continuar em frente aqui. Olha o que Jó fazia. Jó santificava os seus filhos. Nós estamos fazendo essa campanha para os casais aí, gente. Eu estou preocupado com a tua vida, meu irmão, com a tua alma, com o teu casamento. E eu não quero ser aquele que... Tem muito crente 6 horas, que eu já falei para os irmãos aqui. Você ora para mim, pastor? 6 horas. É você que tem de orar. É você que tem de entrar na campanha. A sua família, meu irmão, depende de você ser o intercessor. Coloque-se na brecha. Então o que Jó fazia? Jó santificava os filhos. A palavra santificar, santo, significa separado. Jó separava os seus filhos. Ensinou seus filhos, olha, não anda nesse caminho não. Não anda com esse tipo de gente não. Nós temos de preocupar com quem nossos filhos estão andando. Nós temos de preocupar com o que nossos filhos estão vendo. Nós temos de desafiar nossos filhos a santificar as suas vidas. Você pode dizer glória a Deus? Mas o texto diz que Jó então sacrificava animais. Naquela época tinha um sacrifício de animais, que era uma oferenda a Deus, uma oblação a Deus. Hoje, Jesus já morreu na cruz por nós e já ofereceu um único sacrifício. Mas nós precisamos, meus irmãos, de oferecer oferendas a Deus. Orar, interceder, clamar pelos nossos filhos. A Bíblia diz em Lamentações: levante-te e clama nas madrugadas em favor dos vossos filhinhos que desfalecem nas ruas. Levante e clame. Você quer uma família a provas de tempestade, de fogo e morte? Diga glória a Deus. Então santifica a tua vida, teus filhos, e interceda por eles. É interceder, irmão, nós não estamos intercedendo não. Eu quero falar isso aqui não é para minha vaidade não, porque eu peguei de pastores que me ensinaram. Antes de casar eu já orava pelo casamento das minhas filhas. Alguém falou comigo, eu assustei quando eu vim para a igreja, o pastor orando pela menininha dele, que nem nasceu direito. Mas é assim que a gente, como povo de Deus, que teme a Deus, a família à prova de fogo, tempestade e morte, é a família que entende de intercessão. Eu quero desafiar você, para você entrar nessa campanha. Eu estou faltando gritar aqui para ficar rouco. Sabe por quê? Eu estou gritando forte, porque mesmo assim tem pessoas que não vão participar da campanha e depois vai chorar. Deus quer agir no casamento, na tua família, mas se você não fizer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Outra coisa eu quero falar aqui. Eu acabei de vir de casa e achei interessante, estava passando e um programa lá, o rapaz falando: não, eu só posso namorar se os meus pais aprovarem. Aí a apresentadora falou assim: mas quer dizer que você depende dos seus pais aprovarem? Nós temos esse princípio. Tem gente do mundo desse jeito, meus irmãos, com esse princípio. Agora na igreja o que me assusta, sabe o que é? Não,
pastor não tem nada com isso, com o namoro seu, sua filha, não, seu filho, não. O que é que pastor tem nada com isso? Eu tenho tudo a ver, tenho com isso sim. Aí eu falo com você, com todo carinho, um casal que tem filhos, o seu lugar, a sua igreja está errada, não é essa. Joel, permita eu usar seu nome aqui, viu, benção? O dia que o menino Joel tiver de namorar, ele vai pedir a benção à mãe dele e o pai dele. Depois o pai e a mãe, eu gostaria que viesse conversar comigo, para que eu pudesse orar. Eu não estou manipulando, entendeu, irmão? Não estou manipulando, mas eu gostaria de interceder, de abençoar e falar igual eu tenho falado. Deus, se não for a tua vontade, eles estão namorando para se conhecerem melhor, para poder, Senhor, se não der certo, se não for do Senhor, que eles amadureçam, mas no término desse namoro, que não haja depois confusão, ódio, mágoas. Sabe por que muitos namoros na igreja, muitos namoros acabam em brigas e até agressões? Porque não pediram a bênção do pai, da mãe. Outra coisa, por favor, está gravado, e eu quero dar essa mensagem para todos os casais da igreja, família da igreja. Escuta aqui, presta atenção no que eu vou dizer aqui, olha, fica ligado. Você, moça, você só vai namorar, eu estou colocando aqui, eu não estou dando essa ordem não, gente, eu estou dando uma instrução, eu estou aconselhando. A igreja aqui, se você quiser namorar, meu irmão, minha filha, se você quiser namorar com um camarada que serve Beuzebu, é decisão sua. Você é livre. Mas eu estou propondo nessa noite uma família abençoada a provas de fogo, tempestade e morte. Então escute, preste atenção. Você só namora se seu pai abençoar e se sua mãe abençoar. Porque quem tem autoridade espiritual sobre os filhos é quem? São os pais. Tá bom, Danilo namora com Melissa. Aí Giselda abençoa e não fala nada comigo. Peraí, é ela que vai decidir, nós dois. Porque casamento é parceria. E quando Deus instituiu a família, Deus instituiu princípios. Ah, pai abençoou e mãe não abençoou, não, então acabou, isso é norteio de Deus. Mãe abençoou e pai abençoou. Não, em nome de Jesus, para que você possa relacionar com alguém, e que se for de Deus, e se Deus dê graça que vocês casem, vocês vão ter uma família abençoada, e Deus vai fazer certamente vocês prosperarem, e você diga assim, glória a Deus. Deu para entender? Vamos continuar em frente aqui, agora escute. Olha, você vê quando um casamento, o casal teme a Deus, o homem teme a Deus, sacrifica a Deus oferendas. Eu digo hoje assim, na liturgia, é você estar intercedendo, ensinando teu filho, é você estar preocupado com a vida espiritual do teu filho, você preocupada. Sabe o que acontece? Pode vir. Fogo pode cair, o fogo da provação pode vir sobre a tua casa, tempestade, que vocês vão ficarem firmes. Jó estava sentado, eu entendo que ele estava sentado e você vai no final do contexto. Aí de repente chegou um mensageiro correndo e disse: Jó, negócio seguinte, Jó, os sabeus vieram e levaram os bois e as jumentas. Ó, para você ver, eu falei que Jó tinha 500 juntas de bois e 500 jumentas. Olha, Jó, vieram os sabeus e levaram as juntas de bois e as jumentas, todos os bois, e também mataram os servos. E Jó continuou sentado. Aí a interpretação minha no estudo que eu fiz, Jó deve ter passado muitos momentos difíceis de perdas. Por isso que Jó continuou sentado. E é por isso que quando a gente passa lutas e problemas e tempestades, e elas servem para nos fazer crescer, para amadurecermos, e de repente quando vem um problema, aí você fala assim: ah não, já passei tantos. O pastor Arley Dennis está aí. E ele me compartilhou hoje, ontem, eu e Giselda, um problema que estão vivendo na escola que eles administram lá em Rio de Janeiro. E eu falei com o Giselda depois: aí tá vendo, Arley? Qualquer probleminha, Arley antigamente ficava preocupado, e agora um problema tão grande que ele está enfrentando lá, ele está tirando de letra. Foi o que aconteceu com Jó. Por isso, minha irmã, meu irmão, se você está passando lutas, problemas, glorifica a Deus, persevere, porque tudo isso vai te fortalecer. Jó continuou sentado. Veio a perseguição, roubaram lá,
tiraram dele as jumentas e as juntas de bois, mas ele ficou quieto. Aí na hora que ele terminou de dar o recado, chegou outro, Jó, chegou ofegante, Jó, o negócio é o seguinte, desceu fogo do céu e consumiu todas as ovelhas e todos os servos, Jó, e ficou só eu para trazer essa notícia. Veio fogo do céu. Jó continuou sentado. Talvez você tenha vindo um fogo sobre tua família, provação. Você tem hora que chega a suar, você está já com taquicardia de tanta provação, mas você teme a Deus, você é de Jesus, você tem uma aliança com Jesus, o Filho de Deus, você tem um trato com Deus dos céus. Então a palavra que Deus está me dando para entregar para você é: continue, serva, continue esse fogo, essa tempestade, essas perdas que você já teve, financeiras, você perdeu o seu carro, você perdeu essas coisas que você tem perdido, eu estou contigo, porque você tem fé no Deus de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Você que é visitante, que está aqui, que me assiste, que me ouve, eu quero desafiar você a fazer uma aliança com o Deus da Bíblia, o Deus de Jó, o Deus que vai nos sustentar nos momentos que vier fogo do céu, o Deus que vai nos sustentar quando vierem as dificuldades, as perseguições. Mas Jó continuou sentado. De repente chegou outro gritando: Jó, negócio seguinte, Jó, escuta, Jó. Vieram agora os caldeus, eles dividiram em 3 bandos, e eles pegaram então e levaram as ovelhas, levaram todos os restantes, Jó, dos animais, e mataram também os servos. Jó continuou sentado. Tem momentos nas nossas vidas, parece que os problemas vêm em efeito dominó, não é? O carro bate, cortou a luz, o menino passou no concurso, o marido ficou desempregado, morreu alguém da família tão precioso, parece que vem efeito dominó. Sabe o que esse texto quer nos ensinar? Para uma família à prova de fogo, tempestade e morte. Esse texto, essa história de Jó quer nos ensinar: irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar o que Jó passou. A Bíblia diz, o Senhor Jesus em João 16:33, no mundo passareis por aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. E isso acontece quando a mulher de Jó fala assim: olha, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e o quê? E morre. Mulher, tu falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus e não podemos também receber o mal? Prepare, viu, povo de Deus? Preparemos, irmãos. Eu não estou passando medo em você não, mas a vida é assim. Temos dificuldades, temos lutas, temos problemas, mas nós que somos firmados na rocha, na palavra do Senhor, nós venceremos o fogo, a tempestade, perdas as mais diversas e até a morte. Agora chegou o momento que Jó teve que ficar em pé, irmãos, presta atenção. Depois dos 3 que vieram trazer notícia, chegou um último agora, suado, ofegante, diz: Jó, os teus filhos estavam reunidos na casa do primogênito, estavam lá comendo, bebendo, e de repente veio um vendaval e cercou a casa, nos 4 cantos, a casa desabou, Jó, e os seus 10 filhos morreram todos, Jó. Ai, irmãos, até então Jó falou assim: eu experimentei de tudo, já morreram minhas ovelhas, bois, camelos, já tive perdas, já fui em cartório resolver problemas no Ministério do Trabalho naquela época, né? Direitos trabalhistas. Eu já tive tantas perdas, mas esta agora não. Ele diz, a Bíblia, quando aquele homem declarou, Jó se coloca de pé, e ele então rasga as suas vestes, ele rapa a sua cabeça, e ele então prostra-se no chão e diz a declaração de Jó de adoração: nu saí do ventre da minha mãe, Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do... Jó então adora a Deus. Olha o que ele declara, meus irmãos:
ele ajoelha e fala: olha, bendito o nome do Senhor, Deus deu, Deus tomou. Eu vim para este mundo nu, mas eu vou voltar, perdi tudo. E Jó glorificou o nome do Senhor. Me faz lembrar aqui a tia de Zelda. Eu trabalhava em Taiobeiras e me convidaram para ir na roça, porque o rapaz de 19 anos estava no engenho e os bois dispersaram, e aquela par do engenho veio sobre ele e quebrou o pescoço. Ele morreu. E aquela irmã, nova irmã em Cristo, todos reunidos, eu fui lhe pregar como evangelista. Aí ela me cutucou e falou assim: Eugênio, eu quero a palavra. E eu falei assim: eu quero passar a palavra agora à mãe, a tia Tecla. E ela então pediu assim: eu quero que todos fechem os seus olhos. E ela falou assim: Senhor, eu quero fazer a oração que o teu servo Jó fez. O Senhor Deus deu e o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ela calou. E todo mundo continuou de olhos fechados. E eu olhei para ela: será que ela parou? E ficou um tempão. Depois as pessoas da família falaram assim: está vendo? Esse povo crente é um povo que não presta. Você viu? A mulher nem derramou lágrimas na morte do filho. Eu não estou dizendo que você não deva chorar que seu filho morrer, sua mãe morrer. Não deve chorar. Nós somos humanos. Somos. Mas eu quero dizer que é preciso nós entendermos isso. O seu filho não é teu. Os teus filhos não são seus. Eles são do Senhor. Melissa e Luna já foram consagradas desde antes de eu casar. Por isso que você, pai, você, mãe, tem uma proteção tão grande ao teu filho. E se você um dia perder, talvez você vai dizer: esse Deus não presta. Cadê Deus? Então o texto da Bíblia quer nos ensinar. Tudo que foi escrito nosso ensino, para que nós aprendamos isso, irmãos. Nós não vamos levar nada deste mundo. Por isso, minha querida, você tem que preocupar com a vida espiritual do teu filho. Você tem que preocupar com a vida espiritual da tua filha. Porque, meu querido, vai chegar um dia que nós iremos morrer, não iremos levar nada. E nós fomos constituídos família, eu e Giselda, para sermos bênção na vida de outras famílias. Se a tua família, se a nossa família não tem sido bênção, meu irmão, nós estamos no lugar errado. Jó diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Até então, meu irmão, o quarto mensageiro, porque havia um diálogo. Jó foi ter com os filhos de Deus, foram ter com o Senhor, os irmãos sabem antes do contexto, e foi também Satanás. E Deus perguntou para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, que desvia do mal? Aí Satanás disse o seguinte: é claro, tudo o que ele quer tu dás. Ele é próspero, tudo que ele coloca a mão ele prospera. Ele é abençoado. Aí Deus disse: tá bom, toque, tira o que ele tem, mas não toque na vida dele. Agora novamente o Satanás vai ter com o Senhor. A pergunta é feita novamente. E Satanás fala com Deus, pele por pele, e ele vai te negar. E Deus permite. Fala comigo assim: Deus permite. Deus permitiu o Satanás tocar em Jó. O diabo só vai tocar em você, na tua família, se Deus permitir. Agora, se Deus permitir, Ele é Deus. Não vai vir prova, não vai vir lutas, não vai vir problemas acima das nossas forças. E quando nós não estivermos aguentando mais, o Senhor Deus vai nos trazer livramento. A mulher de Jó, quando viu Jó naquela situação, uma ferida. Jó não tinha ferida, Jó era uma ferida. Segundo um livro que eu li, Jó rolava na cinza, pegava um caco de telha e raspava, coçava, e aquela ferida. E segundo esse escritor, Jó tinha na sua corpo bichos. Certamente, aquela pele, aquela carne fétida. Quando a mulher de Jó viu aquilo, ela falou assim: olha, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu já falei muito mal dessa mulher. E a gente fala mal de alguém que fez qualquer declaração, mas é porque a gente não vive o problema. Mas essa mulher não abandonou Jó não, ficou com Jó o tempo todo.
Minha irmã, continue com teu marido com um problema que ele está enfrentando. Continue com a tua esposa com um problema que ela está enfrentando. Esta mulher teve um momento de fragilidade, é muito fácil, eu já falei dela um bocado de vezes, e nem é pecado falar também não, porque ela falou uma coisa assim: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas essa mulher continuou com Jó. Eu já vi casos. Eu já vi um caso, por exemplo, de uma mulher que ficou doente e ficou numa cama totalmente inerte, e o homem que prometeu no altar ser fiel a ela, na tristeza ou na alegria da tristeza, na juventude e na velhice, que mais? Na doença, na saúde da doença. Vim primeiro a doença ou a saúde, né? Depois de muito tempo, sabe o que ele fez? Arrumou outra para casar. E já vi um caso também de uma mulher que o marido tomou um tiro e ficou tetraplégico. E é por aqui por perto, este homem. E ela então acabou traindo ele e diz: não, eu sou nova ainda, eu tenho um futuro para frente. Como é que pode? No altar, diante do padre, diante do pastor, o pastor perguntou, o padre perguntou. Irmãos, esse é o problema. Essa mulher aqui ficou com Jó rolando no chão. Pensa comigo, essa mulher vivendo só ela e Jó, perdeu tudo, até a casa eles perderam. Será que você ama teu marido ao ponto de ele perder tudo e você falar assim: eu estou contigo? Nos dias de hoje, até dentro da igreja, meu irmão, até dentro da igreja, quebrou descabeçado, vai ignorante, tô em outra, vou arrumar um gatão por aí. Casei com Gisele, da paixão na minha vida. Quer dizer, se qualquer coisa acontecer, tchau, hein? Vou arrumar umas 3 aí de 15. E não arruma, porque o cara aqui não tem nada, né, irmão? Até que fala, canta um pouquinho, né? Mas se for ver bem, com 47 anos, com mais uns 12 aí, inteira quanto? 60. Estou terminando. Fala comigo assim: um casamento à prova de fogo, tempestade e morte. Vamos lá? Um casamento à prova de fogo. Eu já falei do fogo, já falei da tempestade e morte. Eles perderam, o casal perdeu os 10 filhos. Já contei para os irmãos aqui. Uma menina de uns 11 anos que cantava sempre no louvor da igreja. Um dia na escola bíblica dominical, numa cidade dessas grandes em nossa, depois de sair da escola bíblica dominical, ela foi atravessar outro lado da rua. Aí estava vindo uns rapazes de uma noitada, numa Opala, casa Opala Comodoro, casa grandona, e disse que vinha, e do jeito que eles desceram lá a avenida, eles passaram, jogaram essa menina do outro lado. E aí aquele desespero, todos vieram, e aquela mulher desesperada. E depois ela chegou para o pastor: pastor, onde estava Deus, pastor? A minha filha canta na igreja, é uma menina de Deus, uma menina de futuro. Onde estava Deus quando esses doidos vieram lá de cima? Por que ele não desviou esse carro? Aquele pastor com sabedoria ouviu e falou assim: minha irmã, Deus estava e está no mesmo lugar, assim como um dia ele viu o filho dele morrendo numa cruz por mim e por você, e ele deixou o filho morrer para que eu e você um dia chegasse na presença dele, e nós iremos um dia chegar, e tua filha já está lá nos esperando. É isso. Muitas vezes a gente pensa, meus irmãos, porque a gente canta na igreja, porque a gente prega, porque a gente tem tempo de igreja, porque a gente entregou uma oferta na igreja, porque a gente é dedicado, a gente pensa que a gente tem direito. Deus não tem direito nenhum, irmãos. Mas escute, eles perderam 10 filhos. Eu vou falar uma coisa aqui para a gente começar a preparar para terminar. Eu não sei se você, e eu quero pedir você, mas se leia, serve para depois colocarem na folhinha, pedir a Deus você como casal, como família. Eu não sei se você já fez isso, para que Deus te prepare para as perdas. Se for numa igreja dessas aí, fala assim: ai, está repreendido, pastor Eugênio, está repreendido, já estamos preparando para as perdas, para a morte. Irmão, ou você vai ficar para sempre, você não vai tomar um tropeção. E é por isso que muitas igrejas não ensinam, os pastores não ensinam isso, não ensinam o evangelho da cruz,
O evangelho que a gente tem de vez em quando mesmo carregar o fardo pesado. Então você tem de orar nessa campanha de 40 dias. Faz igual mais Iselda. Quantas vezes já oramos e falando: Deus, nos prepare para as perdas, Senhor. Porque nós não queremos perder. Nós não queremos perder. Mas nos ajude, nos ensine e esteja conosco. Amém, irmãos? Por isso que muitos não ensinam isso na igreja. E quando os crentes passam por luta, sabe o que o pastor fala? É porque você não tem fé, é porque você tem pecado. Tem de ensinar isso, meu irmão. Nós temos problemas, a Bíblia fala. Então você vai orar nesses 40 dias e falar: Deus, eu te peço pelos meus filhos, eu te peço pelas minhas filhas, eu te peço pelo futuro. A sua filha está fazendo faculdade. Ore a Deus, abençoado. Quem tem filha aqui de 3 anos, levanta a mão aí. 4 anos, vai levantando. 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Tá bom. Quem está grávido aí? Ninguém, né? Abençoados, vamos começar a orar pelo casamento desse menino. Já sabe se é menino ou menina? Menina, o casamento dela, a faculdade dela. Esse pastor é meio desbiolado. Isso é fé, irmão. Agora a gente vive igual o povo, igual a música do pagodinho. Deixa a vida. Como é que é? Não é assim não, benção. Não é assim não. A gente tem que saber para onde nós estamos indo. Eu e Giselda preparando, se Deus nos der a velhice, preparando para a velhice. Ai, 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 yeah. Dá para fazer uma música. Irmão. Olha, aqui tem casais separados. Não quero entrar nesse problema não, mas ora para teus filhos. Lá, que está lá. Você casou de novo, então, você, mulher que está casada com esse camarada aí, viu? Ora pelos filhos dele e ele vai orar pelos filhos dela. Seu. Porque cada casamento, cada um tem seu problema. E eu nesse ponto aqui, meu irmão, eu interfiro. Mas eu quero dizer o seguinte: ore. Esse dia eu encontrei com a menina, ela casou, e ela tem, parece que são 2 filhos, o rapaz que está casado com ela tem mais uns 3. Não, eu só estava ensinando para eles: você vai orar por eles. Vocês visitam um ao outro? Visita. Então está na bênção, meu irmão. Então vamos servir a Deus. E você vai orar pelos filhos dele, e ele vai orar pelos filhos seus, viu? É assim, bênção. Então a minha proposta aqui nessa noite é para que você preocupe com a tua descendência. E a tua descendência será abençoada. E eu vou terminar e dizer o seguinte: terminando tudo, Jó passou por esse calvário, podemos dizer. No final, a Bíblia diz em Jó 42, ele declara: Senhor, eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Deus poderá permitir lutas, problemas, fogo vir sobre a tua família, perdas as mais diversas. Deus pode permitir tudo isso para que você possa ter uma experiência profunda com Ele. Muitas vezes Deus permite que nós sejamos tocados na carne, igual Jó foi, para a gente prostrar e dizer: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino. E a Bíblia diz que Deus deu para Jó 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000, que mais lá? Jumentas. Só não deu para Jó o dobro dos filhos, sabe por quê? Porque aqueles que são de Deus não morrem, estão com Ele. E Jó continuava com os 20 filhos. Deus deu mais 10 filhos, Jó, lindos. E inclusive, quem aí quer colocar o nome da filha de Jó, está aí. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu vou orar. Eu quero chamar você aqui nesse altar.